Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos conversar sobre a gestão das emoções relacionada à gestão dos nossos resultados. Quanto que isso impacta? E hoje eu trouxe um especialista do tema, Giliard Otto. Prazer ter você aqui. É neuropsicólogo, né? Neuropsicólogo. E tem uma experiência bem vasta nesse assunto. Bem-vindo ao programa Olhar de Estilo. Boa tarde, eu que agradeço, Zé, aí o convite e é um prazer estar aqui para debater esse tema tão importante sobre as emoções. É verdade, Giliard, é incrível. A gente estava conversando antes de começar o programa do quanto que isso impacta no nosso dia a dia e às vezes é negligenciado, porque a pessoa ela automaticamente ela acha que ela domina as suas emoções, né? Se lembra talvez no momento de raiva, de descontrole, só pensa nesses momentos, enquanto que quando a gente consegue ver de fora e antecipar as situações, a gente já começa esse processo. Não é assim, Giliard? Com certeza. Hoje, a maioria das pessoas sofrem principalmente de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo mais, que sente estresse, ou seja, só perde para o Japão. Então, são emoções que a gente tem que sim ter a inteligência emocional, saber lidar com elas para ter resultados, seja na vida profissional ou pessoal. E é incrível, né? E começa desde cedo, desde pequena criança, quem tem filho sabe disso, como a gente vê aquela criança ali que tem aquele descontrole que é natural. Sim. Da fase que ela passa. E qual que é o problema? É que quando a pessoa chega na fase adulta e ela não consegue lidar com as situações, porque o problema não são as emoções, porque todos nós temos. A raiva, ela faz parte. Só que como que a gente administra isso é que vai fazer a diferença. Como que o impacto das situações, das circunstâncias tem no nosso dia a dia, nas nossas reações é o que vai determinar se a gente vai ter um resultado positivo ou se aquilo ali vai ter um prejuízo. Perfeito. Eu sempre digo para as pessoas que, primeiro, você tem que ter uma autoconsciência emocional. Saber que você não é emoção. Muitas pessoas dizem assim, Giliard, eu sou uma pessoa ansiosa. Giliard, eu sou uma pessoa que eu sinto muita raiva. Não, eu digo, você é uma pessoa que está com ansiedade ou que você está com a raiva. Por quê? Porque a emoção é um processo fisiológico do nosso organismo. Exemplo, a raiva. Você só sente raiva 90 segundos. Aí as pessoas dizem assim, não, Giliard, é porque você não me conhece. Se você me conhecesse, você ia saber mais que eu sinto muito mais raiva. Mas sim, quando você tem uma situação de ira, o processo do cortisol, o hormônio, na sua corrente sanguínea, tudo ali que deixa você irado é somente 90 segundos. Por que você sente mais? Porque você repensa. E aí causa essa questão da emoção. Então é muito importante a gente saber lidar com as emoções, mas saber que nós não somos as emoções. Exato. E a raiva, assim, uma coisa que eu acho assim incrível, é a gente entender que ela é o invólucro da dor. Então, qual que é a dor que está ali por detrás? Às vezes acontece um momento, a pessoa ela é reativa com determinada situação e às vezes aquilo ali foi um gatilho que veio por uma coisa muito mais interna, uma dor primária, que às vezes não é olhado. Por isso que eu digo também, sempre, terapia é vida. Se a pessoa ela pode, tem condições, busque a terapia. Porque o que ela ganha em termos de qualidade de vida por conseguir acessar áreas, camadas internas que sem a terapia ela não conseguiria, isso não tem preço. Com certeza, sim. Eu digo assim, nós não fomos acostumados a buscar o autoconhecimento. A gente vem de uma educação que é mais de decorar e não se autoconhecer. Às vezes quando eu pergunto nos nossos treinamentos e palestras, qual a sua idade emocional? As pessoas ficam, idade emocional? Sim, não é a idade biológica. Eu sempre dou um exemplo assim, se vem uma criança e chuta a tua canela, um exemplo, você vai lá e chuta a criança? É óbvio que não. Mas se vem um adulto e faz a mesma coisa, você realmente tem essa reação. Por quê? Porque você entende aquela idade. Mas pode ser que o adulto tenha uma idade emocional mais baixa do que outro ser humano.
E acontece bastante isso. Inclusive, quando a gente vê, por exemplo, situações de procrastinação, às vezes tem a ver com uma certa imaturidade emocional em algumas áreas. A pessoa ela tem dificuldade, às vezes, de lidar com questões da idade adulta, de desafios, de responsabilidades. Então, ela inconscientemente, quando ela vê, ela está procrastinando. Aquilo que, se ela desse aquele passo, fizesse aquele movimento, ela iria conseguir sair desse estado. Eu tenho um curso que é o Saia da Terra do Nunca, e que eu faço uma analogia exatamente com Peter Pan, que tem, né, esse arquétipo da dificuldade, daquela pessoa que tem dificuldade de amadurecer. E eu vejo muito isso, realmente, que as pessoas assim, que têm mais dificuldade com a procrastinação são essas que têm esse déficitzinho em termos emocionais. São pessoas super capazes, são pessoas assim que têm resultados muitas vezes incríveis, só que em alguma área ela tem dificuldade de ter esse amadurecimento. Com certeza. Quando ela entende isso, ela faz o movimento com mais facilidade, porque ela consegue ver, né? Ela perde o medo de olhar para aquela que antes era meio aterrorizante porque não conhecia. Sim, perfeito. Outra questão também das pessoas são esse sentimento de culpa, do julgamento. Elas não foram ensinadas a trabalhar a parte emocional. Eu sempre falo assim, você é o juiz ou o advogado de defesa das suas emoções. Porque se você é o juiz, você já se autocondenou, você é o próprio carrasco. E vai ser difícil você viver uma vida plena, feliz, se não se auto-amar, se ficar preso àquele julgamento. Impossível, né? Perfeito. E aí vai ter essa questão de você não trabalhar as situações, de você não evoluir, principalmente porque você está apegado a emoções assim, e não está trabalhando elas para o seu crescimento pessoal. Exato, é bem isso mesmo, eu vejo muito isso, as pessoas às vezes elas têm dificuldade nessa área, primeiro porque elas têm um autocrítico interno muito severo, elas se comparam muito, e quando eu falo elas, eu me coloco também dentro disso, porque quando eu falo as pessoas do modo geral, a gente em maior ou menor grau, a gente também muitas vezes passa por esses lugares infantis, né? Sim. Internos, que às vezes a gente se surpreende mesmo com algumas situações, a gente vê, tá, mas por que eu estou sendo tão dura comigo mesma? Por que eu estou exigindo um grau tão... E assim, é legal, com o passar dos anos, treinamentos e trabalhando com pessoas também, a gente vê o quanto que é libertador quando a gente identifica esse padrão. Porque aí você identifica, você já vê aquilo ali, se aquilo ali está te travando... Opa, tem alguma coisa que precisa ser trabalhada no nível mais profundo. Então eu vou me desafiar mais ainda, porque eu sei que eu preciso num grau maior disso. Isso eu acho assim, fantástico. Os meus clientes, quando tem algum bloqueio nessa área, eu gosto muito de mostrar isso, sabe? Sim. Mas eu não gosto de me expor, eu preciso, mas eu não gosto de me expor em rede social, gravar vídeo, coisa e tal. Então faça como um processo terapêutico. De você se desafiar e de você ver o porquê que você está se criticando tanto. Por que você está se exigindo tanta perfeição? Sim. Né? A gente precisa errar para chegar num grau de excelência e muitas vezes. Claro. O que eu digo assim, porque a pessoa fica com a frustração, mas porque ela cria uma expectativa. Mas eu já tenho trabalhado assim várias vezes e eu digo assim, a pessoa cria uma expectativa ou uma exigência. Exemplo, eu tenho um casamento, mas quando eu for casar realmente, que nós formos morar juntos, ele vai mudar. Isso não é uma expectativa, é talvez uma exigência. E uma ilusão. E uma ilusão. E às vezes as pessoas ficam frustradas por causa disso. E elas não querem se expor, muitas vezes por causa do medo, de tirar o desconforto, de trabalhar essa zona de conforto delas. Por causa desses bloqueios. Então, é muito importante elas conhecerem as suas emoções. O que me traz medo? O que me traz a ansiedade? O que me traz a raiva? O que me traz o estresse? Quais são as emoções que me impedem de eu crescer? Seja na parte profissional ou seja na parte pessoalmente mesmo. Perfeito, acontece muito isso mesmo. É perder o medo de olhar para si, né? Todos nós, em maior ou menor grau, a gente vai ter
todos, assim, a gente vai ter uma área que a gente precisa olhar. Às vezes são traumas de infância, às vezes traumas transgeracionais. Eu trabalho também com constelação familiar e assim, eu vejo muito a repetição desses padrões familiares e o quanto que isso impacta. E às vezes numa constelação a pessoa ela consegue identificar, ela consegue enxergar aquele padrão ali a partir de alguns movimentos. E quando ela perde o medo de olhar, ela consegue fazer o movimento, que muitas vezes está ali com o fluxo parado da vida. Perfeito. E isso a pessoa tem que fazer um planejamento para lidar com as emoções. Eu sempre digo, você faz um planejamento para controlar as emoções ou você é o planejamento das suas emoções? Você faz um planejamento para controlar a raiva ou você é o planejamento da sua raiva? Porque dependendo da situação você fica irado. Você faz, né, um planejamento para controlar a sua mágoa ou você é o planejamento da sua mágoa? Se deixa levar, né? Se deixa levar, alguém fala algo e você fica magoado, ofendido e deixa assim de viver a vida. Você faz um planejamento para lidar com a sua ansiedade ou você é o planejamento da sua ansiedade? Porque você fica a pensar no mundo, numa situação que talvez nunca venha. E acaba assim não vivendo com as pessoas que mais ama na sua vida. Então é muito importante isso da gente planejar o controle dessas emoções. E é interessante, Liad, eu inclusive hoje eu coloquei no grupo do Telegram, inclusive vocês não estão no grupo do Telegram, entrem no grupo do Telegram do Olhar de Estilo. Uma vez por semana eu coloco lá áudios e compartilho os vídeos do canal, do YouTube, alguma coisa do Instagram. E o áudio que eu compartilhei hoje falava a respeito disso, da importância dos nossos pensamentos nessa gestão das emoções. A gente tem mais de 6.000 pensamentos diários, assim. Se a gente deixa esses pensamentos entrarem e a gente não tem essa consciência do quanto que eles impactam nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, nas nossas reações, a gente só tende a piorar. Porque vão ter muitos pensamentos que estão desordenados, às vezes a pessoa está assistindo programações, noticiários com notícias que não são tão boas, e aquilo ali tudo vai contaminando. E se ela não tem consciência e essa autorresponsabilidade no sentido de ter atenção plena no que ela está pensando, se deixa levar, ela vai ter resultados isso no dia a dia. Aí é exatamente isso que você está falando. São essas reações, às vezes intempestivas, e que se ela tivesse pensado antes, previsto, por exemplo, está no trânsito, ela sabe que ela já é uma pessoa explosiva, ela já vai para ela mesma dizer calma, respira. Fica mais tranquila. Pegou um engarrafamento, sabe que vai ter gente cortando, vem, né? Mas a pessoa já respira, calma, isso não vai mudar a situação. Perfeito. Não é isso? Não, com certeza. E desses 6.000 pensamentos a mais, tem estudos que ainda falam que a pessoa repete mais de 80% os pensamentos do dia anterior. E aí é muito importante tu mudar o padrão mental. Você trocar os seus pensamentos justamente para lidar com as emoções. Porque vai ser difícil. Imagina, 80% eu penso a mesma coisa que ontem. E aí, eu quero que a minha vida seja diferente, eu quero uma vida próspera. Não são aqueles pensamentos maravilhosos, não. Né? A maioria são pensamentos negativos, né? E o que eu digo? A pessoa vai lá, quer uma vida próspera, abundante, só que ela continua com os mesmos pensamentos. Então, ela vai ter que trocar essa parte mental, justamente para conseguir mudar. E isso é se conhecer, é olhar as emoções, só que com flexibilidade emocional, sem ficar se julgando tanto, não tendo essa autocobrança, tendo a autocompaixão, sabendo lidar com as suas emoções e sabendo que você está num processo de crescimento, que faz parte errar, e não tem problema nenhum. Então, a gente mudando os pensamentos, tendo as questões das emoções, a gente vai crescer muito ainda. Perfeito, eu vejo muito isso também, né? Porque a resistência ela sempre vai existir. Sempre a gente vai ter um estado atual e um estado ideal. E o que faz a gente sair do estado atual para o ideal é vencer a resistência que sempre vai existir.
Então, quanto mais a gente for parceiro de nós mesmos, né, nesse processo de transformação, que a transformação é inevitável. Não adianta a gente querer, exatamente como você falou, com o mesmo padrão de pensamentos e de comportamentos, querer chegar no estado ideal, porque não, senão a gente já teria chegado. Então, Sim. a gente precisa estar abertos, conscientes desse esforço que é necessário, mas ao mesmo tempo sem ter essa autocrítica ao ponto de ser o carrasco de si mesmo. Com certeza. E também tirar os rótulos, porque muitas pessoas colocaram nisso. Uma vez num treinamento em uma empresa, eu estava fazendo justamente esse treinamento de tirar os rótulos emocionais. E ali uma funcionária começou a chorar, caiu no choro, tudo. Fui até ela, levantei, pedi para ela respirar, que ela estava naquele pranto ali. E eu disse, o que houve, tudo? E ela disse assim, minha mãe, desde os 7 anos, disse, como é que isso aqui vai dar certo? E ela já tinha mais de 20 anos com aquele padrão de pensamento. Então, desde ali, ela disse, olha, continue com o trabalho de vocês, porque hoje eu tirei esse rótulo. E quantas pessoas estão com rótulo? Que acham que vão ser fracassadas, que tem que ganhar somente isso, que tem que ter uma vida triste, que não tem que ter uma vida próspera ou abundante, por esse padrão, por rótulos. Você só tem que rotular as suas emoções para entender o que você está sentindo. Olha, eu sinto bastante ansiedade. Olha, hoje eu estou estressado. Hoje eu estou triste. Você trabalhar isso. Agora, você não pode ser isso. Você é muito mais que isso. Você é uma consciência. Você é um ser. E, entendendo isso, com certeza você vai prosperar e ter muita abundância na sua vida. Exato. Eu não sei se você já assistiu, tem uma série também, eu recomendei semana passada. E fiz uns stories falando a respeito, foi traduzida para português cara a cara. Eu não sei se você já viu. Não cheguei. Muito boa, indico assim para treinamento, ela é bem interessante. Qual que é a história? É uma pessoa que está bem frustrada, está vibrando bem, sabe, aquela coisa da frustração, da irritação, de não conseguir o que quer e não dar o máximo de si. E ela tem uma indicação de passar por um experimento pseudocientífico de se tornar uma pessoa melhor. Só que dá errado esse experimento e é criado uma outra pessoa que seria só com as qualidades dela. A melhor versão dela, vamos dizer assim. Só que ele era para ter desaparecido e ficado só esse perfeito. E não, então tem toda uma... Vale a pena assistir. Só que onde que eu quero chegar? É que se a gente analisa essa situação, assim, que é uma ficção, é claro, é que a gente pode se tornar essa pessoa mais paciente, mais criativa, uma pessoa que é melhor amigo, que é esse outro, ele passa a ser admirado por todos. Que na verdade é ele mesmo. Sim. Só que é aquela pessoa que se esforça mais, vamos dizer assim. Então, assim, eu achei interessante o insight que ela traz de que a gente pode fazer essa escolha, de ser essa pessoa mais tolerante, mais paciente. É fácil? Claro que não. Mas a partir do momento que a gente entende que é uma parte nossa e que às vezes a gente, né, não faz esse esforço, ou como você falou, se rotula, aquelas crenças que vão determinando que a pessoa é daquele jeito, ela meio que se entrega. Hoje em dia tem tanta informação, né? E a pessoa conseguir entender que ela pode sim se tornar. Eu não gosto da expressão melhor versão, eu não gosto. Mas eu entendo o que isso significa em termos da gente poder se tornar cada dia melhor e sabendo que a gente não tem que buscar isso como uma perfeição. Isso. Né? Mas é aquele de tornar realmente o dia melhor, mais leve, mais produtivo. Com certeza. Dentro disso eu até trabalho justamente com a agilidade emocional, que trabalha justamente as frustrações de muitos rótulos, muitos problemas que as pessoas tiveram, mas também não trabalhar essa tirania da felicidade, do perfeccionismo, do perfeito. Então, a agilidade emocional, ela trabalha esse meio tempo, sabendo lidar com os pensamentos, saber lidar com as emoções e tirando essa rigidez emocional. Como eu disse antes, tirando aquele juiz de toga, sendo o seu advogado de defesa das emoções, sabendo que você está num processo de crescimento e que com certeza
através do autoconhecimento, das suas autorresponsabilidades, você vai evoluir sim a cada dia na sua vida. E é interessante isso, pegando esse exemplo, exatamente isso que você está falando, é que, já fazendo um spoiler, né, esses dois, o que a gente vê? Apesar de ter o pseudo perfeito, o outro com as suas imperfeições, ele tem muitas coisas que ele ganha. Sim. Então, o quanto que a gente precisa, muitas vezes, das nossas imperfeições, porque elas nos tornam únicos. Não é que a gente vá se justificar através delas, mas entender é que nem aquela animação, né, da Pixar, que é o Divertidamente, claro, da tristeza, da importância da tristeza. Não pode ter só alegria, né? A gente não tem que buscar esse ideal de perfeição, de que é o mundo da Alice no País das Maravilhas. Não é isso, né? A vida real, ela passa e é isso que nos faz crescer. Eu acho assim que maravilhoso quando a gente passa por um momento de dificuldade, por mais difícil que seja, que não é fácil a gente passar por esse momento de dificuldade, escassez, que todo mundo passa, né, durante a vida, é entender que ali são grandes oportunidades de crescimento, quando a gente se permite olhar para essas emoções e se deixar transformar. Isso, não, perfeitamente. Eu sempre falo para as pessoas assim, que as emoções é igual você sentar no banco do motorista. Tem gente que gosta de sentar no banco do motorista, tem alguns que gostam de sentar no banco do carona. Só que se você, digamos assim, sentar no banco do motorista, você dirige a sua vida, você dirige as suas emoções. Se você, digamos assim, sentar no banco do carona, você vai deixar que as outras pessoas falem quem você é. Então, só que o percurso tem problemas, tem desafios, você não vai fazer tudo perfeitamente. Pode se perder muitas vezes no caminho. Pode se perder. Então, a agilidade emocional, justamente, ela traz isso, dessa flexibilidade. Entender, sim, você é o diretor ou a diretora da sua vida. O script está na sua mão, as suas escolhas, as reações, como a raiva. O problema não é sentir a raiva, mas sim o que você faz com a sua raiva. Então, cada emoção, se nós sabemos dirigir, sentar no banco do motorista, nós vamos crescer muito mais. E Giliad, fala pra gente em relação a, eu sei que você também trabalha nos treinamentos, palestras, questão de vendas, né? Sim. E hoje em dia a gente sabe que a venda, na realidade, a venda ela é um processo de negociação, né? E o tempo todo a gente está negociando. Qual a dica que você dá para quem está assistindo? Claro. Não, hoje nas vendas eu trabalho a agilidade emocional nas vendas, que seria primeiro trabalhar o ser humano, o vendedor, para que ele saiba lidar com a pressão, saiba lidar assim quando recebe um não, saiba lidar com as metas e diminuir essa rigidez emocional que muitas vezes faz com que ele não cresça na sua carreira. Ter o gerenciamento do estresse, da ansiedade, porque muitas vezes ali você vai fazer uma venda, mas você está muito ansioso e você não consegue vender porque você não tem esse controle emocional. Posteriormente, isso também, trabalhar os gatilhos emocionais dos clientes, através de pensamentos, memórias, emoções e sentimentos. E aqui eu saliento, é o que eu mais vejo as pessoas errarem, porque muitas vezes o cliente chega, ele tem um padrão de pensamento, só que o vendedor ali, ele foi treinado para trabalhar a emoção. Então ele trabalha a emoção do cliente, só que ele já tem aquele pensamento. Muitas vezes o produto, ele tem uma memória, e aí o vendedor quer trabalhar o sentimento. E isso que dá o erro, porque não trabalha as conexões cerebrais. Dentro disso, se você trabalhar esses 4 elementos da agilidade emocional nas vendas, você vai ter uma ótima carreira nas vendas. Isso que você estava falando, eu vejo também muito, a pessoa ela tem um script já pronto, né? E ela não ouve o outro. A dificuldade, eu vejo muito, problemas de comunicação, que também é uma das áreas que eu trabalho, que eu atuo, dificuldade, problemas de comunicação, porque a pessoa, ela está preparada para falar, mas ela não ouve o outro. Às vezes até não é nem que ela queira ser o centro das atenções, isso do modo geral, não só no processo de vendas, mas essa ansiedade
de querer mostrar que ela entende e que coisa e tal, e de valorizar o seu produto. E ela, o principal, que é ouvir o outro, a necessidade do outro, como você falou, o gatilho, de repente, fazer a conexão, não há conexão. Porque há muito ruído nessa comunicação, porque ela não estabelece, na verdade, ela só está ali falando e perde a oportunidade. Não, com certeza. Porque assim, ó, já aconteceu comigo. Como assim, eu fui uma vez comprar um carro e eu tinha aquele pensamento padrão do que eu queria. E eu só queria aquela informação. E aí você chega, aí fomos numa concessionária, o vendedor, não, porque isso aqui é coisa melhor, porque imagina você andando com ele tantos por hora, que vai acontecer, que ele é bonito. Tá, mas não é isso que eu quero. Aí você vai em outra concessionária, entendeu? Aí você quer aquilo. Aí eles já querem, não, agora é assim, o preço. E você começa a ver a ansiedade do vendedor. Ah, olha, ele começa a tremer, gaguejar assim, já estamos fechando, é as metas, é o dia. Contrário, né? Estamos fechando as metas, já estamos aqui, é agora, é a oportunidade. Aí você, mas não é aquilo que você quer. E é o contrário, para mim o efeito é o contrário, eu já fujo. Porque assim, né, o que acontece? Se todos nós, quando trabalhamos com as emoções, você tem que trabalhar a emoção do prazer, que é a ocitocina, né, a serotonina, para o cliente. Só que se você errar a questão muito de se ele está com aquele pensamento padrão e você está trabalhando um sentimento, ou se ele está com uma memória e você está trabalhando uma emoção, o que vai acontecer? Em vez de você despertar os hormônios da felicidade e tudo, você desperta a noradrenalina, o cortisol, a adrenalina, todos aqueles que... fuga. Isso, todos aqueles sentimentos assim que vão te estressar. E é por isso que muitas vezes o vendedor perde as vendas. É por não saber lidar justamente com isso. Então, nessa parte de palestras, nas convenções que eu faço no país inteiro, eu trabalho justamente isso. Porque muitas vezes o vendedor, ele é ótimo tecnicamente. Ele sabe a hora de colocar, passar a comunicação, a hora de dar pausa, tudo ele sabe fazer. Só que ele não está no contexto de o que o cliente está sentindo no momento. E aí ele perde a venda. Sim, perde essa conexão, né? Sim. Aliás, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Deixa uma dica, onde as pessoas elas te encontram, para você tirar dúvidas caso surjam na entrevista. Deixa uma dica para quem está vendo, como é que elas podem trabalhar as suas emoções. Sim. Bom, eu digo sempre que a gestão das emoções, primeiramente, é você se conhecer. Mas se permita a sentir. Não tenha medo. A gente teve numa cultura que a gente não foi preparado a sentir as emoções. Então, primeiro, permita sentir. Busque a autoconsciência emocional. Entenda, você não é essa ansiedade, você não é esse estresse, você não é essa raiva, você não é essa mágoa. E também não seja rígido com você mesmo, não seja o seu carrasco, não seja escravo das suas emoções. Busque a cada dia ter gratidão, entender que você tem uma página em branco e você é o diretor desse script chamado vida. Então, viva a cada dia mais feliz, buscando a gestão das emoções. Show, obrigada, Giliad, de novo. Eu que agradeço. E hoje nós ficamos por aqui, semana que vem voltamos sempre com esses temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Um beijo, até semana que vem.